Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam sempre presentes no seu coração e na sua vida. Hoje é quinta-feira, 27 de agosto, e a igreja celebra o dia de Santa Mônica, esposa, viúva e mãe de Santo Agostinho. Santa Mônica é aquela que intercede por todas as mães que veem os seus filhos se perdendo nas estradas da vida. O Evangelho de Mateus está no capítulo 24, dos versículos 42 ao 51. Disse Jesus aos seus discípulos: Ficai atentos, porque não sabeis em que dia virá o Senhor. Compreendei bem isto. Se o dono da casa soubesse a que horas viria o ladrão, certamente vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso também vós ficai preparados. Porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Qual é o empregado fiel e prudente que o Senhor colocou como responsável pelos demais empregados para lhe dar alimento na hora certa? Feliz o empregado cujo Senhor o encontrar agindo assim quando voltar. Em verdade vos digo, ele lhe confiará a administração de todos os seus bens. Mas se o empregado mal pensar, meu senhor está demorando, e começar a bater nos companheiros, a comer e a beber com os bêbados, então o senhor desse empregado virá no dia em que ele não espera e na hora que ele não sabe. Ele o partirá ao meio e lhe imporá a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Senhor voltará. Se de fato você crê nas promessas do Senhor, você acredita que assim como Ele veio, um dia Ele voltará. E nós sabemos que quando Ele voltar, Ele haverá de destruir a nossa última inimiga, que é a morte. Assim, os mortos ressuscitarão. Os ossos ressequidos ganharão carne. Se levantarão dos campos fúnebres. E na sua própria carne, agora gloriosa, ressuscitada, haverão de ver a Deus. Esta é a última promessa que o Senhor nos fez. Por isso, a última palavra da Sagrada Escritura, lá no Apocalipse, é a palavra grega Maranatá, que quer dizer: Vem, Senhor Jesus. Eu fico imaginando, se todos os cristãos vivessem como se hoje fosse o seu último dia, e que na aurora do dia seguinte o Senhor voltaria e nos encontraríamos com Ele. O mundo seria bem diferente. O mundo seria bem outro. Porque uma vida bem vivida à luz do Evangelho, ela contagia. Outro dia eu vi o Padre Júlio Lancelotti dizendo algo que eu também acredito e confirmo. Os ateus não são ateus de Deus. São ateus deste Deus injusto que nós criamos, com as nossas práticas injustas, que na verdade testemunham um Deus que não existe, um Deus que foi humanizado pela miséria humana. Não é que eles não creem em Deus, eles não creem no nosso Deus, porque a nossa vida ultimamente tem comunicado tudo, menos o amor de Deus.
Por isso, eles dizem que os cristãos são contrários a Cristo. Gandhi já dizia: eu admiro Cristo, mas não sou cristão, porque os cristãos não vivem o seu Cristo. É forte isso e deve de fato fazer a gente pensar. Quando eu olho para Francisco de Assis, a sua vida foi vivida com tanta intensidade à luz do Evangelho, que logo o franciscanismo se espalhou por todo o mundo. Eram muitos jovens, dos mais ricos aos mais humildes, que queriam seguir o exemplo do pobre de Assis. Teresa de Calcutá, no século XX, nunca convidou ninguém para fazer o seu trabalho, mas viveu com tanta dignidade o Evangelho que tantos apareceram para lhe ajudar. E as missionárias da caridade estão hoje espalhadas por todo o mundo. Se vivêssemos como o último dia, se vivêssemos como se hoje fosse a véspera do nosso encontro com Deus, haveríamos de oferecer ao mundo o nosso melhor. Contagiaríamos a face da terra e faríamos daqui o começo do céu. Esta, de fato, é a grande mensagem que hoje o Senhor faz bater à porta do nosso coração. Na cruz e com sua ressurreição, Ele abriu os céus a todos nós. A nossa salvação foi comprada a preço de sangue. Agora, o Senhor não vai nos dar a eternidade de presente. A eternidade terá que ser conquistada. Muitos acham que o Senhor está demorando demais e se perdem no mundo. Outros acham que são muito jovens e que terão tempo bastante para se converter e se lambuzam do pecado porque se lameiam das coisas do mundo. Cuidado! Nós não sabemos a hora que Ele voltará. Só sabemos que Ele voltará. E se o Senhor não mente, podemos esperar que Ele chegará. Assim, queridos irmãos e irmãs, nessa quinta-feira, onde a igreja celebra Santa Mônica, aquela mãe que rezou por 30 anos pela conversão do filho e o viu convertido, o viu sacerdote, o viu bispo. É o exemplo de que nós podemos esperar, confiantes no Senhor, que haveremos de ver Ele voltar. Mas quando Ele voltar, Ele precisa nos encontrar no exercício da sua palavra. Porque se Ele nos encontrar fora do seu caminho, nós perderemos a vida, perderemos a eternidade, morreremos. É o próprio Evangelho que diz: alguns empregados disseram que o Senhor estava demorando, começaram a se misturar com o mundo. O Senhor desses empregados voltou no dia em que eles menos esperavam, numa hora muito imprevista. Aí eles foram partidos no meio e jogados para amargar na sorte do hipócrita. Foram lançados num lugar onde há choro e ranger de dentes. Se o Senhor voltar hoje para você, Ele vai te encontrar no cumprimento da sua santa vontade? Se o Senhor te chamar ainda hoje, sua vida será digna do céu ou te jogará para fora dele? Eu não estou querendo colocar medo a ninguém. É o Evangelho que está nos alertando enquanto há tempo. Muda a sua vida. Se você crê no Cristo,
Diga como Paulo: viver para mim é Cristo. Para que um dia você também, como Paulo, possa dizer: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Pois a vida que é cheia do Cristo não tem medo da morte. O que temos que temer é que a morte nos encontre fora da vontade de Deus. Aí sim, ela pode nos machucar. Deixe que o alerta do Evangelho de hoje fale alto no seu coração e ajude você a transformar a sua vida. Não adianta querer tudo nesse mundo e ficar sem a eternidade. Olhe bem para a sua vida nesta quinta-feira, faça uma revisão boa de vida e tome a sua decisão. Mas saiba que toda escolha que fazemos tem consequências. Queira Deus que sua escolha seja por Cristo e que a consequência dessa escolha seja o céu. Pela intercessão de Santa Mônica, abençoe-vos o Deus da vida e da eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.